Vamos apresentar a definição do limite de uma função, bem como as propriedades que derivam dessa definição e que nos auxiliarão no cálculo de determinados limites. A definição formal de limite é um tanto quanto rebuscada, mas a ideia é que, à medida que, dada uma função qualquer e um ponto no seu domínio x igual a, quando nos aproximamos de x igual a, o valor dessa função ou a imagem dessa função se aproxima de f. Essa definição, por sua vez, nos permite demonstrar as seguintes propriedades de limites. Sabendo que f e g são funções bem definidas e tais que os limites de f e de g existem quando x tende a A, o limite da soma é a soma dos limites, o limite da diferença é a diferença dos limites. Se eu multiplicar essa função f por uma constante real c, o limite também fica multiplicado por essa mesma constante real c. O limite do produto é o produto dos limites e o limite do quociente é o quociente dos limites, desde que o limite da função g de x seja diferente de zero. Essas propriedades são demonstradas a partir da definição e vão nos auxiliar a calcular alguns limites com que se serve. Um conceito implícito nesta definição é o de função contínua, que nós vamos explorar também nos exemplos seguintes. Novamente, consideramos uma função f qualquer e um ponto no seu domínio, x igual a A, e nós dizemos que essa função é contínua em x igual a A se o limite de f de x, quando x tende a A, é igual ao valor da função em x igual a A. Nessas condições, essa função é contínua. Algumas situações em que tal definição de função contínua não é satisfeita. Se nós considerarmos essa função f definida por duas sentenças, x² menos x menos 2 sobre x menos 2, se x for diferente de 2, e 1 se x for igual a 2, nós percebemos que essa função não é contínua. Ela é descontínua em x igual a 2. Basta ver que o gráfico dessa função é uma reta e exatamente em x igual a 2 existe um buraco, um vazio. E a imagem dessa função é x igual a 1. Ou seja, quando nos aproximamos de x, o valor da função dá um salto. Ela sai da reta e passa para esse ponto que não pertence a essa reta, mostrando exatamente uma descontinuidade dessa função em x igual a 2. A mesma coisa acontece para essa função f de x definida pela sentença 1 sobre x² quando x é diferente de zero e 1 quando x for igual a zero. Mais uma vez, quando x se aproxima de zero, essa função vai tomando valores cada vez maiores. Entretanto, a imagem dessa função, pela definição, é 1. Isso mostra claramente uma descontinuidade em x igual a zero. Finalmente, uma função contínua, a função f de x igual a x² menos 4. Quando nos aproximamos de x igual a menos 3, esta função assume ou tem como limite o valor menos 3. Que é exatamente a imagem dessa função em x igual a 1. Logo, esta função em x igual a 1 é contínua, assim como em qualquer outro ponto do seu domínio. Se olharmos para o gráfico de uma função é contínua desde que o gráfico da mesma seja uma linha ou uma curva contínua, sem saltos, como nesse caso e não nos anteriores. De modo geral, todas as funções que são polinomiais, racionais, trigonométricas, como seno, cosseno, tangente, as funções trigonométricas inversas, como arco, seno, arco, cosseno, arco, tangente, as funções exponenciais e as funções logarítmicas, são funções chamadas contínuas. Isso se mostra pelas definições e pela definição, pelas propriedades de limite e também por algumas manipulações algébricas. Mas nós vamos partir do princípio que todas essas funções são contínuas. Vamos analisar então algumas situações em que nós podemos aplicar essas propriedades de limites para dizer se um limite existe ou não. Nesse caso, temos o limite de 1 sobre x menos 1 sobre seno de x, quando x tende a zero. Podemos manipular tal expressão da seguinte maneira.
Essa expressão 1 sobre x menos 1 sobre seno de x pode ser reescrita como seno de x menos x sobre x vezes seno de x. O mínimo múltiplo comum entre x e seno de x é o próprio produto, e dessa maneira encontramos essa expressão equivalente. Assim, o limite de 1 sobre x menos 1 sobre seno de x é o limite, quando x tende a zero, de seno de x menos x sobre x vezes seno de x. Agora usamos o fato de que uma função polinomial como x e uma função trigonométrica como seno de x são contínuas. Dessa maneira, e usando a propriedade anterior de limites, nós podemos escrever que esse limite é o limite do numerador, ou seja, o limite quando x tende a zero, de seno de x menos x, sobre o limite de x vezes seno de x, quando x tende a zero. E nesse caso, nós lembramos que quando x tende a zero, o seno tende a zero, e quando x também tende a zero, o seu limite tende a zero. Dessa maneira, tanto o numerador como o denominador, em tais casos, são iguais a zero. Mas isso nos leva a uma indeterminação. Logo, 0 sobre 0 é uma indeterminação, e nesse caso nós dizemos que esse limite não existe. Na realidade, existem outras técnicas para calcular tais limites quando caímos em uma indeterminação como essa, chamada regra de L'Hopital. Mas isso vamos discutir um pouco mais adiante. Por enquanto, temos uma indeterminação e esse limite não está definido. Aqui temos um radical combinado com um polinômio. Nós queremos determinar o limite quando x tende a mais infinito da raiz quadrada de x ao quadrado mais 1 menos x. Aqui a manipulação envolve uma técnica chamada racionalização. Nós vamos aplicar essa técnica para tentar obter uma expressão mais simples, ou pelo menos de uma maneira mais tratável para essa questão. Aplicando a racionalização, ou seja, multiplicando tanto o numerador como o denominador dessa expressão pelo seu conjugado, nós temos que raiz de x ao quadrado mais 1 menos x multiplicado por raiz ao quadrado de x mais 1 mais x sobre raiz quadrada de x ao quadrado mais 1 mais x me leva, após essa manipulação, à expressão 1 sobre raiz quadrada de x mais 1 mais x. Continuando a manipular algebricamente tal expressão, dentro do termo em raiz, colocamos x ao quadrado em evidência, e lembrando que x ao quadrado, raiz quadrada de x ao quadrado é x, ou módulo de x, nós temos essa expressão, que uma pequena correção ali, é a expressão 1 sobre x que multiplica raiz de 1 mais 1 sobre x ao quadrado mais 1. E agora sim podemos calcular esse limite. Essa expressão toda, usando o limite dos produtos, é o limite de 1 sobre x quando x tende a infinito, e o limite dessa expressão 1 sobre raiz de 1 mais 1 sobre x ao quadrado mais 1 quando x tende a infinito. À medida que x se torna cada vez maior, o primeiro limite é igual a zero, porque à medida que x se torna cada vez maior, 1 sobre x se torna cada vez menor, ou seja, tende a zero, e o limite à direita é tal que 1 sobre x ao quadrado tende a zero, e, portanto, esse limite tende a meio. Assim, nós vamos escrever da seguinte forma. Logo, esse limite é zero vezes meio, é zero. Ou seja, essa função tem limite, essa expressão tem limite, e esse limite, quando x tende a mais infinito, é zero. Finalmente, escrevemos que esse limite existe e ele é igual a zero. Mais um caso em que nós temos uma função racional entre o seno e um polinômio de segundo grau. Essas duas funções são contínuas e nós podemos aplicar, então, o limite do quociente, como sendo o quociente dos limites. Ou seja, escrevemos da seguinte forma. Pelas propriedades, então, esse limite é o seno de π sobre 2 dividido por meio ao quadrado mais meio mais 1, e assim temos o seguinte valor para tal limite. Esse limite, então, existe e é igual a 4/7.
Esse limite, por sua vez, faz referência ao limite fundamental da trigonometria. Quando se estuda funções trigonométricas, existem alguns limites que são importantes você saber. Um deles é o limite da função trigonométrica. Ele está relacionado indiretamente a esse limite e nós vamos escrevê-lo da seguinte maneira. Esse é o limite fundamental trigonométrico. O limite, quando x tende a zero, de seno de x sobre x, isso é igual a 1. Mas qual é a relação com esse limite, já que o mesmo fala em x tendendo a mais infinito? Nós vamos fazer uma pequena mudança de variáveis, da seguinte forma. Ao fazermos essa mudança de variáveis chamando 1 sobre x de y, nós vemos que quando x tende a mais infinito, y tende a zero. Logo, essa expressão x vezes seno de 1 sobre x se torna 1 sobre y, que multiplica seno de y, com y tendendo a zero. E esse é exatamente o limite fundamental trigonométrico, e tudo isso igual a 1. Portanto, esse limite existe e é igual a 1. Um outro conceito importante é o de limites laterais. Uma função é contínua à direita se o limite dessa função, quando x tende a por valores maiores do que a, ou seja, a direita de a, é igual ao próprio valor da função em a. Ela vai ser contínua à esquerda se esse limite de f de x, quando x tende a por valores menores, ou à esquerda de a, ela é contínua se a função assume o valor ou a imagem de a, em x igual a. E ela é contínua desde que tanto o limite à direita como o limite à esquerda sejam ambos iguais ao valor da função em x igual a. Então, nesse caso, nós temos a continuidade à direita, a continuidade também à esquerda. Considere essa função como mostrada no gráfico. Essa função é tal que, para x maior do que zero, ela assume o valor constante igual a 1, e para x menor do que zero, ela assume o valor constante igual a menos 1. Quando nos aproximamos da origem, ou seja, quando nos aproximamos de x igual a zero pela direita, ou seja, por valores maiores do que zero, o limite dessa função claramente é mais 1. Por outro lado, quando nos aproximamos de x pela esquerda, ou seja, por valores menores do que zero ou negativos, o limite dessa função é menos 1. Claramente, essa função não é contínua na origem, pois seus limites à esquerda e à direita são ambos distintos. Logo, essa função tem uma descontinuidade na origem. Utilizaremos esse conceito de limites laterais à esquerda e à direita para mostrar que algumas funções não têm um limite em algum ponto em particular. Nesse caso, estamos estudando o limite de seno de 1 sobre x quando x tende a zero. Note que o argumento desse seno é exatamente a função 1 sobre x. E aqui vemos o gráfico dessa função 1 sobre x. À medida que nos aproximamos da origem, ou seja, à medida que x toma valores próximos a zero pela direita, essa função assume valores cada vez maiores positivos. Por outro lado, quando nos aproximamos de x pela esquerda, ou seja, por valores negativos, essa função assume valores cada vez menores, só que negativos. Se olharmos agora para o gráfico da função seno, observamos que, à medida que nos aproximamos de x pela direita, ou seja, por valores positivos, essa função tem valores tendem a zero, mas por valores positivos. Por outro lado, se nos aproximarmos de x pela esquerda, essa função também tende a zero, mas por valores negativos. Isso se reflete nos limites naturais dessa função. Então, o limite quando x tende a zero pela direita de seno de 1 sobre x é maior do que zero, ele tende a zero, mas por valores positivos, enquanto que o limite dessa mesma expressão, seno de 1 sobre x à esquerda, quando x tende a zero por valores menores do que zero, é um número negativo. Dessa maneira, o limite dessa função não existe quando x tende a zero. A mesma coisa acontecerá com essa expressão, limite quando x tende a zero de cosseno de x sobre x. Aqui temos o quociente de duas funções contínuas e podemos escrever esse limite como o quociente dos limites.
Se lembrarmos agora o gráfico da função cosseno, observamos que quando nos aproximamos de x igual a zero, tanto pela esquerda como pela direita, tal limite é igual a 1. E assim, aplicando essas propriedades de limite, podemos escrever que esse limite é o limite de cosseno de x quando x tende a zero, sobre o limite de x quando x tende a zero. E isso resulta em 1 sobre o limite de x quando x tende a zero. Vamos agora analisar o que acontece com a função polinomial x. Esse é o gráfico da função f de x igual a x. E nós percebemos o seguinte: quando x tende a zero pela direita, ou seja, por valores maiores do que zero, o limite dessa função é zero, mas ele se aproxima de zero por valores positivos. Quando nos aproximamos de x igual a zero por valores menores, negativos, esse limite também é zero, mas ele se aproxima por valores negativos. Logo, os limites laterais são diferentes, ambos tendendo a zero, é claro, mas são diferentes e, portanto, aquela função não terá limite em x igual a zero, pois essa característica da função polinomial de primeiro grau vai implicar em limites laterais distintos. Ou ainda, o limite de 1 sobre x quando x tende a zero pela direita é positivo, e o limite de 1 sobre x quando x tende a zero pela esquerda é menor do que zero. Logo, esse limite de cosseno de x sobre x quando x tende a zero não está definido, pois os limites laterais são distintos. Uma outra situação que envolve limites laterais se aplica quando tem uma função como essa definida por mais de uma sentença. Essa função f de x está definida para x² menos 4x mais 3 para todo valor de x menor do que 2 e por x mais 1 quando o x for maior ou igual a 2. Obviamente aqui o ponto de interesse é exatamente x igual a 2. O que acontece em x igual a 2? Esses limites à direita e à esquerda, quando x tende a 2, são iguais, são diferentes? Vejamos o que acontece quando nós calculamos esse limite quando x tende a 2 por valores menores do que 2 ou à esquerda de 2. Quando x tende a 2 pela esquerda, ou seja, por valores menores do que 2, o limite dessa função é o limite de x² menos 4x mais 3. Essa é uma função polinomial de segundo grau, portanto, ela é contínua e basta calcular a expressão 2² menos 4 vezes 2 mais 3. Portanto, esse limite de f de x, quando x tende a 2 pela esquerda, é igual a menos 1. Nós façamos o cálculo para x tendendo a 2 pela direita. Quando x tende a 2 pela direita, o limite dessa função é o limite de x mais 1 com x tendendo a 2. X mais 1 é uma função polinomial de primeiro grau, portanto contínua, e esse limite é 2 mais 1, 3. Como esses dois limites laterais, para x tendendo a 2, são distintos, essa função não é contínua em x igual a 2. O mesmo pode ser discutido para essa função f de x, definida por três sentenças. Ela é x² quando x é menor ou igual a menos 1, ela é uma constante a quando x está entre menos 1 e 1, e ela é a função polinomial x mais 1 quando x maior ou igual a 1. Aqui devemos calcular os limites laterais, tanto à direita e à esquerda, em x igual a menos 1 e em x igual a 1. Começamos por x igual a 1. Se analisarmos os limites laterais em x igual a menos 1, tanto à direita como à esquerda, nós notamos o seguinte: quando x tende a menos 1 pela esquerda, o limite dessa função é o limite de x² quando x tende a menos 1, portanto, menos 1 ao quadrado igual a 1. Pela direita, essa função ela é constante igual a, portanto, o limite de a é o próprio a, já que é uma constante. Para que essa função seja contínua em x igual a menos 1, nós devemos ter a igual a 1. Mas será que esse valor de a faz com que a função seja contínua em x igual a 1? Vejamos o que acontece com os limites laterais nesse ponto. Aqui notamos que o limite lateral à esquerda, quando x for x igual a 1, é o próprio valor da constante a. Quando nos aproximamos de x pela direita, o limite dessa função é o limite de x mais 1, que me leva ao valor 2, já que x mais 1 é uma função polinomial de primeiro grau, contínua, e, portanto, o seu limite é o próprio valor da função. Nesse caso, deveríamos ter a igual a 2. Mas observa que a é uma constante.
Anteriormente encontramos um valor distinto de A1 e agora um valor distinto de A2. Dessa maneira, não existe nenhum valor de A real que torne tal função contínua em x igual a menos 1 e em x igual a 1.